Por exemplo, a gente fazia jejum toda sexta-feira, né, no convento. Isso era um sacrifício, a gente ficava sem comer, a gente comia muito pouco, não era um jejum total sem comer. Mas a gente comia só um pão de manhã, tomava café, não podia tomar leite, no almoço era um pão e à noite uma sopa bem leve. E isso a gente continuava no nosso dia de trabalho comum. Então, fisicamente, era muito difícil. A gente não comia carne na quarta, elas não comem, né, nem na quarta, nem na sexta e nem no sábado. Tudo isso era formas de oferecer a Deus uma penitência. O corpo, né? Isso, eu lembro que eu passava muito mal na sexta-feira, era horrível pra mim. Eu ficava esperando, assim, o sábado... chegar, sabe? porque você não porque podia... eu precisava me alimentar, entendeu? Não faz sentido, sim, eu lembro né? que minhas pernas eu chegava a ter assim, será queda de glicemia? Era só água, tremendo. podia beber sim, água. E era o dia da faxina ainda no convento. Putz, ainda faxina então, assim, e sem comer. Comendo muito pouco, né? Então era muito difícil. Você fala muito de abusos lá. Sim. Que tipo de abuso, além desses Todos, que você falou? Físicos, psicológicos, espirituais. Físico em que sentido? Físico, por exemplo, vou te dar um exemplo meu. Eu tenho um problema no coração, tenho presença de prolapso na válvula mitral. E uma vez eu tive uma crise do coração, eu passei muito mal. O que é? O coração acelera? Meu coração acelerou. Ele acelerou. E eu passei muito mal. E eu falei pra irmã da minha casa, e ela falou que eu tava dando piti. E eu passei o dia inteiro passando mal. E aí, à tarde, a gente tinha que ir na missa. Era uma caminhada de 30 minutos. Nossa. E eu estava com o coração assim. E aí, ela fez eu caminhar dessa forma Poderia até a ter missa. morrido, não poderia? Sim. Então. Aí, cheguei lá na igreja, a madre estava lá, a madre fundadora. Aí eu falei pra ela assim, tô passando mal. Ela falou assim, a irmã fulana já falou do seu piti. E eu sentei assim na igreja. Aí sabe o que eu fiz? Essa irmã que eu falei pra você que eu admirava, ela tava escrevendo um bilhetinho assim, pra colocar na hora do ofertório. Eu fui lá e escrevi assim, Jesus, por favor, regulariza as batidas do meu coração com o seu coração. E aí na hora do ofertório, que elevou essa cestinha que entraram, meu coração eu senti como se fosse uma mão, e ele voltou a bater normalmente. Passou-se anos, eu saí do convento, eu tive novamente essa crise, eu fui pro médico, chegou no médico, eles colocaram rapidamente classificação vermelha, me colocaram numa cadeira de roda e falaram, ela não dá um passo a mais, e eu passei a noite na UTI. Então, você imagina que com a mesma crise que o médico me não deixou dar um passo a mais, que eu passei a noite na UTI, que eu entrei com classificação vermelha, eu tive lá e eu caminhei por 30 minutos, então eu sofri um atentado contra a minha vida. Com e essa certeza. mesma irmã, pra deixar bem claro, ela fez várias coisas, não só comigo, com outras, porque ela era formadora de postulante. Eu morava numa casa que era de formação, então ela era formadora de postulante. Tinha uma menina lá que tava com dor de cabeça, e ela sentiu um zumbido assim no ouvido, e ela falava assim, irmã, tô sentindo um negócio aqui. Ela vomitava, ela ficou dias passando mal, muito mal, e a irmã gritava assim com ela, já te dei Serumim, um remédio pra colocar no ouvido e tal. E aí, ok. Não levou essa irmã no médico. Eu falei assim, irmã, então leva ela pelo menos no convento pra medir a pressão, porque dor de cabeça muitas vezes pode ser a pressão alta, né? Não levou. Aí essa menina, ela era da Itália, e ela tinha um irmão com deficiência física, e o irmão dela tava entre a vida e a morte na Itália. E a madre mandou ela pra Itália pra se despedir do irmão. Olha como que é Deus quem tem fé. Deus usou do irmão dela, colocou a vida do irmão dela lá, em risco para que ela fosse para a Itália. Quando ela chegou na Itália, ela continuou passando mal, e as irmãs da Itália levaram ela no médico e descobriu que ela estava com câncer na cabeça do tamanho de uma laranja, exemplo. Aí eu admirava a Madre Teresa de Calcutá porque ela cuidava dos pobres da Índia. Só que hoje já existe uma outra visão sobre a Madre Teresa. Por exemplo, ela ganhava muitas doações do mundo inteiro. Ah, é? Mas ela mantinha aqueles hospitais em condições precárias na Índia. Tinha dinheiro para melhorar as condições? Sim, mas o que ela fazia? Ela fundava conventos pelo mundo. E diz também que ela enviava o dinheiro para o Vaticano. Então, assim, ela pegava os pobres da Índia e ela falava assim, o seu sofrimento, ele é redentor. Então, muitas doenças, às vezes, que as pessoas podiam se curar dentro dos hospitais dela, pessoas morreram porque tinha essa questão do sofrimento redentor, e ela não tinha medicamentos, ela não tinha a forma de higiene, não tinha... Isso foi um médico lá na Índia, que fez um documentário contra ela, denunciando isso. Falando das condições. Então, assim, só que ninguém via isso, todo mundo via. A Madre Teresa pega o pobre lá da Índia, coloca num hospital, numa cama dura, entendeu? Então, reutilizava as seringas, agulhas, e não tinha o tratamento correto. Até tem no documentário um menino que ele tinha um problema de rim, que ele poderia ter sido levado para um hospital especializado lá na Índia, e ela não quis fazer essa ponte, e o menino acabou morrendo do problema que ele poderia ter sido curado. Então, hoje as pessoas questionam mais, mas aí a gente olha para Madre Teresa e fala, ai, mas ela também incentivava a penitência, ela incentivava várias coisas. É a visão, entendeu? Tem gente que concorda com isso. Tem gente...